Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula? Então, me segue aí. Aula 4. Como aprendi a lidar com as nomeações da JG. Caso 1. Condenação de ambas as partes. Processo julgado em 3 instâncias. Como já comentei para vocês, minhas primeiras nomeações foram recebidas em junho de 2013. De uma única vez, eu recebi 10 nomeações, todas em ações revisionais bancárias, nas quais havia sido concedido o benefício da JG. Como eu estava iniciando nessa época e já tinha conhecimentos desta área, eu aceitei a nomeação e apresentei a minha proposta de honorários. Como nós veremos mais adiante, eu aprendi muito durante todo esse tempo. Tive que principalmente aprender a lidar com as nomeações em processos em que esse benefício foi concedido. Naquela época, o Código de Processo Civil não trazia detalhes acerca da remuneração pericial em casos de concessão de gratuidade à justiça à parte que requereu a prova pericial. Também não haviam sido editadas as tabelas dos honorários periciais adotadas após a vigência do novo CPC, que no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 95 determinou todos os critérios para pagamento das perícias de responsabilidade do beneficiário da gratuidade da justiça. A JG era requerida praticamente por todo mundo, visto as interpretações rasas da Lei 1060 de 1950, como já vimos em aula anterior. Dessa forma, gente, ao menos aqui na minha cabeça, os honorários que eu propus, eles seriam pagos no futuro em sua integralidade. Mas isso foi um ledo engano. Após algum tempo, eu aprendi diversas coisas. Embora previsto na Constituição, como nós já vimos nas aulas passadas, a gratuidade aos hipossuficientes não é integral. O novo CPC deixou isso muito claro. É primordial que o perito tenha um bom controle sobre suas nomeações e sobre todo o fluxo processual, para que saiba se manifestar nos momentos adequados e da forma correta. É recomendável incluir, tanto na proposta de honorários, bem como no momento da juntada do laudo pericial, que seja literalmente expresso pelo juiz, em prolação de sentença, as condenações das partes em relação aos honorários periciais, principalmente quando a responsabilidade deste pagamento recair sobre a parte que recebeu tal benefício, quando ela será paga pelo Estado, em virtude da sucumbência dos beneficiários da JG. Eu digo para vocês, nunca se deve aceitar uma nomeação sem apresentar o real orçamento da verba pericial. O que é limitado é a responsabilidade do Estado e não o justo valor dos honorários periciais. Em que pese a responsabilidade acerca das providências referentes ao pagamento dos honorários periciais ela seja do douto juízo, não devemos esperar isso. Verificado o trânsito e julgado, é adequado que o perito tome as providências cabíveis, requerendo tudo aquilo que lhe for de direito. É até meio triste falar isso, gente, mas tenham certeza, se houver alguma brecha para o Estado para que ele não pague os seus honorários ou pague o menor valor possível, é isso que será feito. Às vezes, um acordo é melhor que um demorado processo de execução, que muitas vezes ele não lhe será favorável. Tá? E por fim, gente, é possível cobrar o valor dos honorários não arcados pelo Estado diretamente da parte que foi beneficiada com assistência judiciária gratuita. Mas lembre, quem foi condenado ao pagamento foi a parte e não o Estado. E para conseguir provar isso, concretizar isso, é bastante complicado, demorado e custoso, visto que caberá a você, perito, provar que o beneficiário da JG não é mais hipossuficiente.
O que eu buscarei demonstrar para vocês neste curso foi baseado em todas as minhas experiências nesses longos anos, de forma que vocês possam adotar os caminhos mais curtos, de forma eficaz, atingindo o objetivo almejado, ou seja, receber a sua justa remuneração. Posso dizer com certeza que eu tive sorte em minhas primeiras AJG, visto que naquela época o magistrado especificou claramente que os honorários seriam pagos ao final da demanda pela parte vencida, se não beneficiária da JG ou pelo Estado. Vejam aqui. Neste caso, ele determinou que após a minha nomeação, eu teria 10 dias para aceitar ou me excusar do encargo e que, em caso aceitasse o encargo, apresentasse minha proposta de honorários. Ou seja, independentemente de se tratar de uma nomeação a JG, me foi dada a oportunidade de apresentar a minha proposta de honorários. Ele ressaltou ainda que, tendo em vista a concessão da JG à parte autora, ela não seria obrigada a antecipar o valor dos honorários, conforme era previsto no artigo 33 do CPC de 1973. E, por fim, ele explanou que, nestes casos, o perito recebe ao final da demanda, da parte vencida, já falei isso, se não beneficiária da justiça gratuita ou do Estado. Ou seja, pessoal, naquela época, o CPC não era claro que o montante a ser arcado pelo Estado seria limitado, motivo pelo qual eu, bastante ingênuo à época, eu pensei, será uma poupança, um dia eu receberei. Mas como vocês verão, as coisas não acontecem exatamente desse jeito. Olhando hoje para as primeiras propostas de honorários que eu apresentei, eu me sinto até um pouco envergonhado. Embora eu tenha elaborado uma petição padrão, identificando o juízo, o número dos autos, a modalidade processual, as partes litigantes, o perito e os critérios para a elaboração da proposta, eu não detalhei todas as etapas do trabalho pericial, simplesmente informei que havia considerado a faixa de valores sugerida pelo SESCAP. Todavia, eu indiquei que haveria responsabilidade do perito ao pagamento dos impostos e demais encargos incidentes sobre a verba pericial. E, principalmente, informei a minha aceitação de receber os honorários ao final da demanda, da parte vencida, caso não beneficiária da JG, ou do Estado. Vejamos agora esta petição da proposta de honorários, que fiz logo no início das minhas nomeações. Aqui está a primeira proposta, uma das primeiras propostas que eu apresentei, identificando o juiz, o número do processo, ação, autor, réu, requerido, né? O perito, nem seria necessário porque a petição estava assinada, coloquei que eu fui nomeado e que era habilitado nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil vigente à época, né? Que eu apresentei a minha certidão do Conselho Regional de Contabilidade e que eu estava vindo à presença do magistrado para apresentar a minha proposta de honorários. Ressaltei que a proposta foi elaborada considerando a relevância, o vulto, o risco, a complexidade dos serviços, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho, a qualificação do pessoal técnico e também o prazo fixado. Vejam, aqui foi um dos equívocos que eu cometi quando do início da minha atuação. Eu simplesmente coloquei uma frase dizendo que a presente proposta de trabalho para a realização da perícia levou em consideração a faixa de valores sugerida pelo SESCAP Paraná, totalizando a quantia de R$ 2.500. Eu aprendi na sequência, ou seja, com mais experiência, que nós peritos temos que detalhar tudo aquilo que deve ser realizado durante a prova pericial, ou seja, quantificando as fases do trabalho pericial e valorando cada uma dessas fases no trabalho pericial. Muito bem, aqui eu ressaltei, conforme eu já falei no slide anterior, que haveria a minha responsabilidade ao pagamento de impostos e demais encargos referente ao quanto dos honorários periciais e que eu aceitei a condição de justiça gratuita, pelo que eu receberia ao final da demanda da parte vencida, se não beneficiária da justiça gratuita ou do Estado.
Portanto, gente, como nós veremos a seguir, isso permitiu que eu recebesse, ao final desse processo, o valor integral dos meus honorários. Muito bem, vamos lá. Processo de homologação dos honorários periciais. Tendo em vista a apresentação de minha proposta de honorários periciais, aproximadamente 4 meses após a apresentação, foi requerida a manifestação das partes acerca da verba pericial. Se não, vejamos o contido no despacho interlocutório proferido pelo juiz desta ação. Ele colocou aqui: sem prejuízo, intime-se as partes para se manifestarem acerca da proposta de honorários firmada pelo expert, movimento número tal, e, em caso de insurgência, ao senhor perito para nova proposta. Ou seja, aqui ele já estipulou: caso as partes impugnassem a minha proposta, eu deveria ser intimado para ou retificar a minha proposta ou ratificar o valor aventado. Neste caso, apenas o banco réu se manifestou, concordando com o valor aventado, desde que definitivo e pago ao final. Vejam, nesse caso, não foi o banco réu que requereu a realização da prova pericial. Portanto, conforme previsto no artigo 33 do CPC 1973, ele não seria obrigado a antecipar os honorários periciais. Atualmente, como nós já vimos em aulas anteriores, tal condição é prevista no artigo 95 do CPC. Em virtude dessa petição do banco réu, foi necessária uma nova manifestação minha nos autos. Nesta ocasião, foi ratificado o valor originalmente proposto, porém informando que os honorários propostos seriam corrigidos monetariamente pelos mesmos índices adotados pelo tribunal. E ainda, tendo em vista que não seriam adiantados honorários em juízo, em virtude da concessão da JG, eu comuniquei a data de início dos trabalhos periciais, conforme disposto no artigo 431-A do CPC vigente à época. Apenas o banco réu se manifestou nesse caso, novamente concordando com o valor aventado, desde que definitivos e pagos ao final. Vejam, nesse caso não foi o banco réu que requereu a realização da perícia. Portanto, conforme previsto no CPC, que era vigente à época, ele não seria obrigado a antecipar os honorários periciais. Apenas a título de exemplificação, vejamos aqui a petição que eu elaborei. Eu posso dizer com certeza que ficou um pouco melhor que a minha primeira petição. Vamos lá. Muito bem, vejamos então esta minha petição. Aqui está: identificação do juiz, número do processo, tipo de ação, autor, réu. Falei que estava vindo a presença do juiz, comunicar a data de início da perícia e ainda, uma vez constatada a concordância com os honorários periciais previamente apresentados, conforme movimentação número tal dos autos, coloquei que valia ressaltar, em resposta à parte requerida, que o valor dos honorários no montante de R$ 2.500 serão definitivos, porém corrigidos monetariamente pela média do INPC e IGP-DI, até a data do efetivo pagamento ao final da demanda pela parte vencida, se não beneficiária da justiça gratuita, ou pelo Estado. Nesse caso, eu até vi aqui, nesse caso em específico, foi solicitado que eu desse imediato início à prova pericial. Por isso que aqui eu não comuniquei a data, horário e local que os trabalhos periciais seriam realizados. Muito bem, vamos continuar. Mas como já havia sido determinado pelo doutor juízo que com o aceite das partes o trabalho pericial deveria ser iniciado e concluído no prazo de 30 dias a partir da data de início dos exames, conforme eu comuniquei, a prova pericial ela foi produzida e o laudo pericial acostado aos autos no prazo que foi determinado pelo doutor juízo. E ainda, após pesquisas acerca da forma de requerimento de juntada de laudos periciais, lembrem, assim como vocês, eu estava iniciando nessa atividade. Na petição de juntada do laudo pericial foi requerido o pagamento dos honorários periciais após o término da demanda. Nesta época, eu não sabia exatamente
como se daria esse pagamento ao final da demanda. Mas eu acabei aprendendo na prática e tentarei antecipar aqui todas as dificuldades que vocês certamente enfrentarão nesses casos. Vejamos agora a petição de juntada do laudo pericial que eu estou utilizando como exemplo. Muito bem, então está aqui novamente. Essa foi uma das primeiras petições de juntada de laudo que eu apresentei, então o formato ainda está meio escroto. Identifiquei o juiz, identifiquei os autos, identifiquei a modalidade processual, os autores e os réus. Me identifiquei, falei que eu fui habilitado nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, nesse caso o CPC 1973, e que eu estava vindo à presença do magistrado requerer a juntada do laudo pericial. E aqui, gente, veja, muito simples. Eu coloquei aqui, ó, tendo em vista tratar-se de processo que conta com assistência judiciária gratuita, requer ainda que, tão logo finalizada a presente demanda, seja determinada a realização do depósito judicial dos honorários periciais anteriormente apresentados e aprovados pelas partes, devidamente atualizados monetariamente, notificando esse perito quanto à realização do referido depósito. Bastante simples, né? Vamos ver tudo o que aconteceu neste caso. Passados aproximadamente 6 meses após a entrega do laudo pericial, foi prolatada a sentença, condenando o banco réu ao pagamento das custas processuais. Se não, vejamos o que disse o dispositivo. Em razão da sucumbência recíproca, mínima do autor Enio, condena a parte ré ao pagamento das custas processuais em honorários advocatícios, corrigíveis monetariamente a partir dessa data pela média do INPC e GPDI e com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, com base no parágrafo 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o local de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo serviço, para o serviço. Inconformadas com as condenações recebidas, as partes litigantes impetraram recurso de apelação cível junto ao Tribunal de Justiça do Paraná. Neste caso, aproximadamente 1 ano e meio após a prolação da sentença, a decisão de primeiro grau foi parcialmente reformada pelo Tribunal Superior, conforme conclusão apresentada pelo desembargador relator em acórdão proferido dos autos. Vejam, o que interessou a mim nesse caso, uma vez que o meu laudo já havia sido homologado, foi a modificação da sucumbência. Como podemos ver, no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o ônus foi redistribuído na proporção de 80% ao banco réu e 20% à parte autora. Lembre, neste caso, ainda não haviam sido editadas as tabelas de honorários, nem mencionada eventual limitação dos honorários periciais. Desta forma, tendo em vista a concessão de AJG à parte autora, o Estado ficou responsável pelo pagamento dos 20% dos honorários homologados. Insatisfeito com a decisão de segundo grau, o banco réu impetrou o recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, requerendo reforma da decisão que afastou a incidência de capitalização de juros. Destaco que a eventual reforma da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná resultaria também na redistribuição dos ônus de sucumbência. Todavia, diversos recursos especiais estavam tramitando junto ao STJ em questão idêntica à mencionada nesse processo, motivo pelo qual houve o sobretestamento dos autos até pronunciamento definitivo da Corte Superior. Nesta ocasião, já haviam transcorrido mais de 2 anos desde a apresentação do laudo pericial. Vamos, então, adicionar mais 2 anos e 2 meses aos trâmites processuais, até que ocorreu a negativa de provimento ao recurso especial impetrado pelo banco réu. 3 meses depois da negativa do recurso especial, o acordo transitou em julgado. Portanto,
hora de cobrar os honorários periciais, 80% do Banco Réu e 20% do Estado do Paraná. Muito bem, gente. Vamos parar por aqui. Essa aula ficou um pouquinho mais longa e na próxima aula nós veremos a dificuldade que foi para receber esses honorários que foram divididos, 80% para o Banco Réu e 20% para o Estado do Paraná. Vejo você na próxima aula.